professor Joel Scala e você está começando a assistir Falando de Saúde, um programa que traz a você as principais novidades do universo da saúde. Na noite de hoje, nós vamos entrevistar um professor de yoga, André de Rose. Ele já esteve aqui, foi um sucesso. E agora a gente trouxe o André novamente para conversarmos sobre a yoga, o seu trabalho, com a proximidade do final do ano. O estresse de cada um de nós aumenta. Quem conseguiu realizar seus sonhos, ou quem não conseguiu, enfim, como é que será o ano novo? Como é que será 2011? Será que a yoga pode nos ajudar? Boa noite, André. Prazer de vê-lo novamente. Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bem, tudo bom. Como é que está o espaço lá na Vila Mariana? Melhorando, devagarzinho, né? É um período difícil, final de ano, que todo mundo viaja, né? Todo mundo vai fazer suas compras, todo mundo vai fazer aquele período de férias, né? Então, sempre diminui um pouquinho, mas no ano que vem já volta tudo ao normal. Como a primeira pergunta ainda está no ar. É possível a yoga nos ajudar nesse momento estressante de final de ano? Bom, possível é. Mas a pessoa ela precisa elaborar uma rotina para isso. Ela tem que ter um conjunto de ideias estabelecidas para vencer o período que, para algumas pessoas, talvez para a gente não, mas para algumas pessoas passar por essa época é triste. Porque às vezes ela está sem um familiar, porque esse familiar faleceu, ela mora num outro país, ela está distante das pessoas que ela gosta, ela teve perdas nessa época, então tudo isso vem à mente da pessoa e ela fica caraminholando pensamentos que não vão ser producentes, né? Vão deixar ela para baixo, vão deixar ela triste. E a prática de yoga, ela acaba elaborando exercícios e técnicas com a cabeça e com procedimentos no dia a dia que vão fazer a pessoa gradualmente diminuir, né? Não eliminar, porque não tem como eliminar a memória, né? Mas pelo menos diminuir o impacto desse estado emocional de final de ano. A busca desse equilíbrio, né, que a yoga nos proporciona, ela nos ajuda a fazer uma passagem, essa etapa do final do ano. Mas ela é mais importante que isso, não é? Ah, com certeza. É que as pessoas pensam muito o quê? No final do ano, ganhar presente, dar presentes, e só pensam nisso, né? Eu acho que o final do ano, o Natal, é um dos únicos momentos, mas uma oportunidade que a gente tem de pensar nos outros. Claro que a gente deveria estender esse momento a todos os outros da nossa vida. Mas o que acontece? As pessoas se condicionaram a não fazer isso, né? Elas se condicionaram, desde criança, você dá presente no dia do Natal, a criança vai o quê? Ela cresce um adulto que ela acha que ela tem que no Natal ganhar algo. Então ela sempre pensa em ganhar, ela não pensa em dar, ela pensa em ganhar, né? Então ela estabelece aquela cultura que o mercado faz, né, que a nossa cultura ocidental faz, que a gente sempre quer estar recebendo algo nesse período e nunca transmitindo algo nesse período. Então, assim, ao invés de pegar a criança e, de repente, uma vez por mês, fazer ela dar uma sopa para uma pessoa na rua, ou ir naquelas comunidades e fazer alguma coisa pela comunidade, mesmo que seja uma vez, a gente não faz isso. A maior parte das crianças não sabe que tem gente passando fome. A maior parte das crianças não sabe que tem gente passando frio. Até porque tem uma parte das crianças não sabem nem que o leite vem da vaca, acha que vem da caixinha, né? Então, assim, hoje em dia a gente está passando por uma época muito isolada, né? A gente se isola da realidade. Pois é. E vive uma realidade paralela, né? É isso aí, é verdade, você tem toda a razão. Quando a yoga estourou no Ocidente, a gente pensou que ela fosse um antídoto, né, para esse sistema capitalista, esse consumismo que existe na sociedade de hoje. E pelo contrário, ela foi absorvida pelo sistema e acabou se perdendo um pouco. O que aconteceu nesse processo? Porque eu percebi na sua observação agora que existe uma crítica a essa visão mercantilista que cada um de nós tem nesse período, esquecendo de pensar em si mesmo e no próximo. A yoga também acabou escorregando nisso e caminhando para uma mesmice? Com certeza. É que a prática de yoga virou uma coisa de moda. E ele começou, na própria Índia, a virar uma moda, né? Porque os Beatles começaram a fazer, se propagou pelo mundo inteiro como uma coisa muito legal, de artista, né? Então, você hoje tem uma constelação de artistas, né, muito grandes, que todos eles falam que fazem yoga. Eu já tive artistas que faziam aula comigo, fizeram algumas aulas e a primeira coisa que eles divulgaram é que faziam yoga. Você já fez umas 3 aulas, já divulga que faz yoga. Então, assim, houveram muitas pessoas interessadas em fazer formação, porque eu faço formação de professores, mas a maioria quer fazer assim: você faz em 3 meses?
Eu falei, olha, eu faço em 2 anos. Ah, mas você não faz mais rápido, porque eu estou vendo que as pessoas estão pedindo no meu condomínio, as pessoas estão querendo fazer, fulano está me indicando uma empresa. Eu falei, mas eu não tenho como te dar uma prática para você transmitir para os outros em 3 meses. Então, assim, virou uma coisa, virou um comércio. Virou um comércio porque houve uma virada de proposta, o yoga se propõe a uma série de ideias que a prática ela teve um vínculo com a arte marcial indiana, e esse vínculo com a arte marcial indiana colocou em voga os exercícios corporais, completamente diferentes do que a gente fazia no Ocidente. Isso brilhou os olhos dos ocidentais, que passaram a usar só a arte marcial indiana e não a prática de yoga. Então hoje em dia tem um monte de gente fazendo a adaptação do yoga à arte marcial, que são os exercícios corporais, que não são nem os asanas, que o pessoal chama as posições corporais hoje em dia de asana. Asana é outra coisa. E aí, o que acontece? As pessoas começaram a utilizar isso que eles passaram a chamar de asana, que na realidade é o treinamento chamado Malakambh, né, o treinamento militar, é um treinamento que se faz na Índia ainda hoje em dia, que é parte do Vyayama. Vyayama é ginástica, né? E aí pegaram essa prática e passaram a dar como se fosse yoga. Então a maioria hoje em dia não está fazendo yoga, está fazendo Vyayama. Nossa, você deu muita informação agora. Muito junto, né? Você deu muita informação, nós vamos trabalhar essa informação ao longo do programa. É interessante o que você falou, e eu percebi agora, com essa violência na sociedade pós-moderna, eu acho que o pessoal foi mais para as artes marciais do que propriamente para a yoga, né? Não, as pessoas buscaram outra coisa, porque até a década de 70, Bruce Lee e tudo mais, a pessoa começou a achar mesmo que precisava fazer arte marcial para se proteger. Com arma não tem como se proteger, né? Hoje em dia a violência ela chegou a um determinado nível que as pessoas os presos ficam soltos, né? Os ladrões ficam soltos e a gente fica preso do outro lado, né? Então inverteu completamente. Então as pessoas o pior é que nós não percebemos isso, Não. E as pessoas elas preferem fazer alguma coisa para gerenciar esse tipo de estresse que elas estão passando, esse tipo de impacto. É frustrante, porque é frustrante você ficar preso na sua própria casa. E você vai lá e tranca e fica preso. Quer dizer, enquanto isso corre solto uma série de injustiças e tudo mais. Se ainda tivesse aquele modelo da década de 70 em que todo mundo ia fazer arte marcial, hoje em dia a gente estava cheio de justiceiro na rua, né? E não é o que acontece. A gente tinha expulsado todos os ladrões, né? Mas não. Então as pessoas elas fazem o que? Elas ficam com medo, elas precisam de alguma coisa para dar vazão a isso. Algumas entram na arte marcial, mas não para lutar. Elas entram para gastar energia, para jogar, para elas terem segurança, elas se sentirem mais seguras, mais poderosas, mas na hora mesmo de brigar ou na hora de lutar, elas ficam quietas. Nossa, é um dado interessante. Elas não... Você já percebeu, internauta? A entrevista com o André de Rosa é interessante, né? Ele dá inúmeras informações e ela vai assim, ela rola tranquilo. Mas nós vamos querer a sua participação. Maria Fernanda, como é que está? Os internautas já se manifestaram sobre a entrevista do professor André de Rosa? Já tem muita pergunta. Obrigada, internautas, pela participação. Já logo no começo, várias perguntas. Eu vou falar de novo do nosso MSN para vocês adicionarem a gente. A maioria das pessoas aqui já sabiam o tema porque entraram no nosso blog, conversaram com a gente durante a semana no nosso MSN, é falandesaude@live.com. A gente pode conversar durante a semana, vocês pegam sugestões de pautas, igual o professor está voltando aqui porque vocês pediram. Então, a gente está esperando com vocês. Eu tenho muitas perguntas, mas eu vou começar com uma base. Tem muita gente, assim, igual o Júnior de Lisboa. Ele perguntou o que é yoga, na verdade, para explicar, assim, para as pessoas que têm muita dúvida. Uns falam que é meditação, outros estão falando que é uma forma de relaxamento. Daí eu vou começar com a pergunta dele que parece básica. Tem muita gente aqui que já está perguntando de exercício e tal, mas a maioria das pessoas tem dúvida ainda. O que é yoga, né? Seria a primeira pergunta que a gente fez quando ele veio a primeira vez aqui. Mas se passou rapidamente, o Júnior está em Lisboa, em Portugal, é isso? Tá. Obrigado pela participação. Por favor, professor. Bom, a resposta é longa, eu vou procurar encurtar o máximo possível, mas ela surgiu com Patanjali, né? Que muita gente acaba se enganando, porque Patanjali ele é chamado pai do yoga clássico. Só que o que as pessoas não imaginam é que o yoga clássico, que todo mundo chama de clássico, foi o yoga inicial. E existiam debates de milhares de anos que culminaram na obra dele.
E ele é chamado de clássico porque o sânscrito teve uma espécie de reforma, né? Como a gente teve a reforma ortográfica agora recentemente, do português, na Índia eles tiveram uma reforma do sânscrito. E aí o sânscrito passou a ser clássico. O Yoga de Patanjali foi escrito em yoga clássico. Então é um erro muito comum que as pessoas não imaginam que o yoga foi inaugurado ali, como prática. Mais tarde, ele começou a se desenvolver e agregar outros valores, outras ideias, praticamente como questionamento ao hinduísmo. Mas o que é o yoga em si? O yoga foi uma necessidade humana de saber quem a gente é, em essência. Então, só para a gente fazer um exercício de imaginação, quando você estiver aí em casa, você está olhando que eu estou conversando, né? Estou dando a entrevista, e você daí de casa fala, eu estou aqui e o professor está ali. Eu estou aqui e eu estou vendo a tela do meu computador. Então, meu computador está aqui e eu estou aqui. Então, as pessoas fazem essa análise. Eu estou aqui e as coisas do mundo estão ali fora. Mas a gente fecha os olhos, inclusive, fecha os olhos um instantinho agora. Fechou? Então, olha o seu pensamento. Você está vendo que tem um monte de coisa passando pela sua cabeça nesse exato momento, né? Ideias, sons, formas, fórmulas, questionamentos. Você está questionando aquilo que eu estou falando onde é que ele quer chegar com isso, enfim. Há um diálogo interno dentro da gente. Por que você não fala para esse diálogo interno? Ali há um diálogo e eu estou aqui observando o diálogo. Sempre as pessoas se confundem com o diálogo. Então o yoga ele veio para resolver essa questão, porque o diálogo ela fica com o nosso personagem, com aquele que foi montado ao longo de uma vida inteira. Ou seja, a gente passa um tempão da vida agregando valores que não são nossos. São patrimônio da nossa cultura, dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe, da nossa família em geral, que traz informações. Ou seja, a matemática que eu tenho hoje em dia define o André. Se eu tiro a matemática, eu sou um pouquinho menos daquilo que eu sou agora. Por exemplo, se eu tiro o yoga da minha vida e não sei mais yoga, não é mais o André, não existe mais o André. Vai existir uma outra pessoa que vão ter outras decisões para tomar um outro rumo na vida. Então, isso é o nosso personagem. As pessoas fazem um investimento pesado em cima do personagem e ele vai morrer daqui a pouco. Então, por que investimento de dinheiro, tempo, energia e um monte de frustrações em alguém que vai desaparecer? Então, a ideia do yoga ela se baseia, existe alguma coisa mais real do que o personagem? E aí a ideia básica é, existe um observador, como vocês viram agora, você observando os seus pensamentos. Então o pensamento faz parte daquele nosso personagem que é montado culturalmente e que vai desaparecer, ele vai morrer, vai falecer, mas quem é que estava vendo aquela ação? Então existe uma consciência por trás da consciência. E o yoga inteiro fica calcado, né, em cima de quem é que percebe. Então há uma argumentação muito interessante que ela é feita um pouquinho errada. A maior parte das pessoas cita 2 capítulos desse texto. Um é um nome complicado, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Todo mundo define o yoga com essa frase que é: o yoga é o recolhimento da instabilidade da mente. E pronto, e fica nisso. Só que as pessoas esquecem que o Yoga Sutra é um modelo de escrita que a gente não tem aqui no Ocidente. Sutra significa costura, onde o texto ele é costurado. Ele não faz sentido se você separa uma frase do todo. As pessoas chamam o Yoga Sutra erradamente de aforismo. Aforismo é lacônico. Você tira uma palavra, aquilo significa tudo. No caso, não são os aforismos de Patanjali, são os sutras. Ou seja, é a fórmula corrida de ler que um texto uma leitura dá sentido à próxima. E as pessoas esquecem que a próxima é a mais importante, né? Aí eles falam, Tada, então, Drashtuhu Swarupa Avastanam. Tada, né? Então, o observador, que é o Drashtuhu, repousa em sua própria natureza. Quer dizer, assim que há o recolhimento da instabilidade da mente, quem observa se revela com toda a sua autenticidade. E autenticidade é uma palavra-chave para o indiano. Até a bandeira da Índia está escrito que a verdade é o ponto de apoio deles. E a verdade é Satyam. Satyam é ser como se deve ser, ou seja, ser espontâneo. E uma das coisas mais importantes para o yoga é essa originalidade, é obter de novo é que traduzem Satyam como falar a verdade.
Mas na realidade Satyam ele está muito mais para ser quem você é do que qualquer outra coisa. Porque quando você pega uma criança e essa criança, você fala uma coisa para a criança, aí a criança vê a pessoa de quem você falou, ela fala assim, mamãe falou que você tem uma barriga enorme. Ela falou a verdade, mas na realidade ela foi espontânea. Ela não é que ela estivesse querendo falar a verdade. É que as pessoas espontâneas, elas estão sempre falando mais a verdade do que as outras pessoas. Ser o que você é. Poxa, da longa resposta que o André nos deu, ser o que você é. Conseguiu entender, Júlia, o que é yoga? Continuando com as perguntas dos internautas, Maria Fernanda. Bom, temos bastante perguntas. Um com a do Sandro de Campinas. Que tipo de doença podemos combater com a yoga? Bom, a prática de yoga ela não foi elaborada para combater doenças. É uma filosofia de vida. E existem pesquisas pelo mundo inteiro que falam maravilhas do yoga. Então, você na internet mesmo vai achar uma lista magnífica, até uma lista bastante exagerada de coisas que são curadas desde câncer até SIDA ou HIV, como a gente chama aqui no país, mas eu não me detenho muito nessa parte porque isso tem que ficar com os médicos, né? Se a gente ultrapassa o nosso limite, a gente beira o charlatanismo. Então o professor de yoga ele tem que se limitar a transmitir a sua prática dentro da filosofia. Aí a gente usa o médico para dar instruções para a gente, e a gente sabe das doenças. Sabe que, por exemplo, uma pessoa que tem glaucoma não pode ficar de cabeça para baixo, ela pode ficar cega. Então se você não sabe das doenças, você também não pode dar aula, porque você pode machucar alguém. Uma pessoa cardíaca, você dá uma respiração mais forte, ele tem um ataque cardíaco. Então, assim, lógico, o yoga ele tem indicações e contraindicações que todo professor sabe. Mas aí o que a gente faz? A gente recebe essa indicação de, por exemplo, um profissional qualificado, que é um médico, que fala, olha, yoga vai ser muito bom para você, você vai poder se sentir bem fazendo essa prática, mas sempre com o profissional certo. Se eu falo em algum tipo de doença, ou que yoga cura alguma coisa, eu estou ultrapassando o limite de professor, né? Eu estou ultrapassando o meu limite. Mas a pergunta dele foi interessante, lá do internauta de Campinas. A gente hoje vai entrevistar 2 professores de yoga. A maior parte do tempo a gente vai ficar com o André. Maria Fernanda, mais perguntas? Mais perguntas. A Ana Luísa pergunta, você acredita que podemos ficar aqui se alimentar mais de 6 meses, igual aquele menino do Nepal, só com meditação? É um budista, né, se eu não me engano. Olha, eu já vi coisas impressionantes. Tá? Eu mesmo já fiz jejum durante bastante tempo. Né? Como vocês podem ver agora, eu não estou fazendo jejum, estou até mais cheinho, mas eu já fiquei no máximo 20 dias. Mas família, amigos, todo mundo falou, não, André, volta a comer que você precisa. E eu não sentia que precisava. Podia tranquilamente ficar mais tempo. Mas o meu limite foram 20 dias, minha experiência foi boa. O máximo que eu faço agora é uma intervenção uma vez por ano, e aliás esse ano eu ainda não fiz, ainda tenho que fazer, mas de 3, 4 dias, uma semana no máximo, dá uma boa limpada, mas tem que lembrar o seguinte, tem gente que não pode fazer nem dieta, quanto mais jejum. Pega uma grávida e faz ela fazer isso, ela não vai ficar bem. Então existem pessoas, um diabético, por exemplo, também não pode. Então existem pessoas que, por já estarem desequilibradas, não podem. Se a pessoa está muito saudável, muito bem, até dá para fazer isso. Agora, existem casos como, tem 2 pessoas, um que foi analisado por médicos recentemente, que ele ficou num laboratório, uma semana ele ficou sem água e sem comida. E os médicos, no final da experiência, eles atestaram que ele realmente não bebia nem comia nada, né, como o caso desse indiano que também foi filmado, se eu não me engano, por uma rede de televisão famosa. Então eles fizeram um documentário com ele e ficaram com a câmera no tripé durante bastante tempo. Ele também não comeu, não bebeu, mas no final das contas, quando você pergunta para o médico o que aconteceu ali, eles não sabem, não tem a menor ideia. Os internautas estão conversando aqui entre eles, querem saber qual que é o benefício de ficar tanto tempo sem comer, porque o que acontece, ela está falando, não sei muito falar sem comer, qual seria o benefício de ficar tanto tempo sem comer em meditação? Olha, ao contrário do que se imagina, você não fica tranquilo quando fica sem comer. Todo animal, quando está com fome, fica mais agitado. Então, é um teste para a própria pessoa. É um teste para ver até onde você consegue chegar, o quanto você de autocontrole. Então, assim,
Se você vai fazer jejum para ficar tranquilo, esquece, porque você fica raivoso. Te falam bom dia, você fala bom dia por quê? Né? Mas é a nossa característica. A gente está de barriga vazia, a gente fica mais agitado. Então, eu dormia menos, eu dormia 4 horas e me sentia satisfeito. Um dos problemas que eu enfrentava era o aumento de potência sexual. Mas aí você não tem como fazer muita coisa, porque você fica com hálito cetônico, você mobiliza corpos cetônicos, fica horrível, né? Ninguém quer chegar perto de uma pessoa que tem o hálito de uma pessoa que está em coma, né? Então, assim, você fica com umas reações diferentes, né? Mas, basicamente, o que você consegue com isso, fora o lógico, né, o emagrecimento, é um controle absurdo que você consegue, uma autonomia, uma força, que você mantém isso para o resto da vida inteira. Você fala assim, se eu ficar hoje sem comer, ou se eu não tiver dinheiro algum dia, ou se eu passo por isso numa boa. Porque é a coisa mais grave, né? Você ficar sem comer, meio que coloca a sua vida em risco. Então, quando você coloca a sua vida em risco, você começa a ver o mundo por um outro prisma. Você se sente autossuficiente, você se sente... Na realidade, você tem uma sensação de poder muito grande. Então, eu entendo quando as pessoas falam, mas o jejum me proporciona experiências e tal. Proporciona, ela aguça a audição, ela aguça o tato, ela aguça... alguém chega perto de você e fala alguma coisa, você fala, você está mentindo. Né? E você não sabe por quê. Tem uma época ideal? Assim, agora no final do ano ou no início? Não. Trocas de estação. Trocas de estação. Quando tem trocas de estação muito intensas... Nós temos 4 estações. Bem marcadas, né? Porque a gente não tem mais estação marcada. Exatamente. Né? Tem 2, né, agora, no caso, por causa... É inverno e verão que a gente tem, inverno e né? verão, Quando chega o verão, é legal fazer uma diminuição alimentar, mas para quem não quer entrar no jejum, que é arriscado, para muita gente é arriscado, então você poderia fazer uma dieta, né? Reduzir o consumo de comida. Hoje em dia já se sabe, as pessoas que estão pesquisando hoje em dia sobre longevidade, elas falam que se a pessoa comer 1/3 a menos de comida no normal que ela faz, ela vive mais tempo. Então, restrições calóricas hoje em dia estão sendo usadas pelos cientistas para entender como os animais conseguiriam ser mais longevos. Então, uma das coisas que eles fazem hoje em dia é pesquisar, não sei se são injeções, eu não sei o procedimento, não me lembro agora, né? Mas de ratos em laboratório onde eles são dados alguns... para um animal normal e para um outro uma restrição calórica à base de alguns, não sei se são feromônios ou hormônios, eu não me lembro agora, não vou nem enrolar o internauta, mas o que se sabe é que o rato que come menos vive mais, bem mais tempo. Bem mais tempo com qualidade? Não faço ideia, não dá para perguntar essa coisa para um rato. Tá bom, vamos continuar com as perguntas, Maria Fernanda? Vamos continuar. A Janaína Ferraz, do Rio de Janeiro, pergunta, com a yoga, conseguimos sair do corpo, levitar? Não é essa a proposta da prática de yoga. Apesar da literatura do yoga falar sobre levitação, andar sobre as águas, passar através de coisas, projetar a mente em outros lugares, francamente eu nunca vi. Todas as pessoas que eu vi, tanto na Índia quanto no Brasil, que diziam fazer isso, já foram desmascaradas. Então, até esse momento, nem eu, nem ninguém que eu conheça fez algo semelhante. Mas a gente deixa um voto de confiança, até porque assim, a prática de yoga para mim ela foi muito surpreendente. À medida que eu fui fazendo yoga, tinham coisas fantásticas. E eu falava, não, isso é fantástico demais. E aí eu ia praticando, ia dando certo, ia praticando, dando certo. Eu fazia antigamente, como qualquer professor fazia, dando muito valor às posições físicas, eu fui bom nisso durante muito tempo, até ter um acidente, que eu fiquei preso num colete de ferro, e os médicos falaram, não vai andar, né? Você, vai ter que fazer a cirurgia, vai ter que colocar, vai ter que mobilizar as vértebras da coluna. E aí eu falei, caramba, então acabou, né, a prática de yoga. E eu comecei a falar assim, deu certo isso, deu certo a respiração, deu certo tudo, por que não vai dar certo essa parte? Comecei a fazer mais meditação e descobri coisas incríveis com a prática de meditação que antes eu não dava valor. Não dava valor porque eu era um bobo, né? E dentro das práticas de meditação e dos textos, como até mesmo o Yoga Sutra, que eu estava falando agora do Patanjali, ele cita realmente coisas do gênero. Mas eu nunca testei essas potencialidades, até porque são dentro do texto, mas são desvios da prática de yoga. Então,
eu hoje em dia, de coração aberto, eu falo assim, eu estou muito aberto para uma experiência dessa. Eu acredito que talvez aconteça com alguém, mas nunca você vi. ainda não viu. Então é importante a honestidade do professor André de Rosa. Maria Fernanda, mais perguntas? O Wellington Ferreira de Maceió pergunta: quando estamos nervosos, estressados, como relaxar para fazer os exercícios da yoga? Olha, para relaxar imediatamente, tem uma coisa muito fácil. Você tem que estimular o nervo vago. Pronto. O que é isso? Não, é que há um jeito muito fácil de estimular o nervo vago, que se você inspira e solta o ar bem devagar, você já está estimulando o nervo vago. A expiração longa estimula o vago. Então você tem um impulso vasovagal, o que vai produzir diminuição da tensão muscular. A diminuição da tensão muscular faz com que artérias veias e capilares se dilatem, a pressão sanguínea cai, os batimentos cardíacos diminuem. Então o corpo imediatamente entra num estado de relaxamento e de sensação de bem-estar, que assim, é independente da sua vontade. Você querendo ou não, é o que vai acontecer. Então, esse procedimento ele vai mexer com o sistema nervoso. Né? Quase sempre quando eu tenho que fazer alguma coisa que vai me deixar fora de mim, porque a gente tem um monte de momentos na vida que a gente fica fora. Vai andar no trânsito, eu ando de moto agora. Tem um monte de situações que eu falo assim, eu vou morrer. Né? Porque me fecharam. Porque... Então, assim, para recuperar mais rápido, eu dou uma respirada bem profunda, inspiro e vou soltando bem devagar, mais ou menos na proporção de 1:2 ou 1:3. Então você inspira num tempo, por exemplo, 4 segundos, solta no dobro, né? Em 8. Ou solta no triplo, em 12. Então você inspira num tempo e solta. Via de regra, solte o ar devagar várias vezes. Vamos isso, no final do programa a gente volta a perguntar para ele, para levar um kit aí, de kit de respiração, e o que a yoga pode ajudar no nosso cotidiano. Continuando com as perguntas, Maria Fernanda. Eu quero mandar um oi para Lali, Carol, Crispim, Fabi, que estão agora no chat, conversando com a gente. E convidar o pessoal do Linha Direta, que tem bastante perguntas. E se vocês quiserem conversar também, podem entrar no chat, pra gente conversando e debatendo com os outros internautas. Vocês não precisam só mandar perguntas, podem também dar opinião, tudo. Eu vou fazer a pergunta da Maria Isabel e a produção está querendo que a gente já vá pro comercial, dando toque, mas vamos lá, Maria Isabel, eu sou muito distraída. A yoga pode ajudar a melhorar a minha capacidade de concentração? Poxa, é só isso, né? Só isso. Você se concentrar na sua ciência. Tem bastante coisa para você aumentar a capacidade de concentração. Sabe que eu falo para as pessoas que a cabeça da gente ela é muito arredia. Então você tenta controlar a cabeça, ela foge. Você tenta concentrar a mente numa direção, ela foge. Você tenta não concentrar a mente naquela direção, ela foge de novo. Então tem 2 exercícios que eu dou para iniciantes que não são de meditação, nem exatamente de concentração, mas são para mostrar o quanto as pessoas não têm capacidade de se concentrar. Um deles eu dou muito, todo professor dá muito exercício. Imagine uma figura, um quadrado, um triângulo, um círculo, enfim, uma forma geométrica, um ponto, uma chama. Né? Todo professor fala isso e os alunos falam, não consigo ver. A primeira coisa que eu faço então vamos fazer um exercício. Não pense. Né? Você vai sentar, quieto, fechar os olhos e durante 5 minutos você não vai pensar em elefantes. Pronto, a pessoa pensa. Tem gente que me liga falando, o que eu faço com esses elefantes que não me deixam no sonho? Não... Então, assim, é muito curioso como quando você fala, não vou pensar, você pensa. Mas quando eu dou o exercício para pensar, ele não pensa. Então fica mais fácil eu falar assim, não pense num quadrado, tá? E fica sentado não pensando no quadrado. E vocês viram, internautas, que a entrevista está muito interessante. Nós vamos para o intervalo comercial e